Boa tarde a todos. Para nós é sempre um prazer imenso estar próximos de vocês, participarmos desses trabalhos aqui na casa. Hoje nós estamos trazendo um tema, um assunto, na verdade que é um questionamento, onde cada um de nós tem a sua história, tem o seu julgamento, tem os seus valores intrínsecos para saber o que é o certo, o que é o errado. A palavra que que traduz isso tudo, justamente é a consciência. Mas nós precisamos entender como isso funciona em nós, qual é realmente a importância dela e qual é a necessidade que nós temos de a melhorarmos, né? De darmos seguimento ao nosso crescimento. Esse é o nosso objetivo dessa nossa conversa de hoje à tarde, de fazermos essa reflexão e, quem sabe, tornar um pouco mais fácil esse entendimento e essa busca. O Espiritismo, ele nos ensina, então, que para podermos fazer nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, precisamos conhecer a nós próprios. Por que disso? Porque todo o sentido da nossa existência é nós mesmos. Nós estamos aqui para evoluirmos, para melhorarmos, para nos tornarmos melhores. O fato de ajudarmos ao próximo é consequência, é decorrência desse compromisso que temos conosco, de nós nos melhorarmos. O Divaldo, em um determinado momento, ele diz uma coisa sobre a nossa vida, um ângulo totalmente diferente, onde ele nos diz o seguinte: nós temos uma só vida e várias mortes. Então, ao invés de nós trabalharmos com reencarnação e tal, nós temos uma só vida, que é a vida espiritual, com várias mortes, com vários processos reencarnatórios, onde temos novamente a oportunidade de melhorarmos. Então, quando essa oportunidade que temos de melhorarmos, de voltarmos, de tentarmos então acertar, de fazer a coisa certa, para quem é que nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para nós. É aquela máxima, quando nós dizemos que a caridade não se faz para os outros, a caridade se faz para nós. Os outros têm o bônus daquele bem que fazemos para nós mesmos. E esse é realmente o nosso compromisso, da nossa evolução. Obviamente que não existe a evolução de alguém sem que isso interceda de uma forma boa na vida dos outros. Não tem como fazer o bem para si próprio, né? Sem consequências benéficas para os outros também. Geralmente julgamos-nos melhores do que somos, porque nos baseamos nas nossas intenções. Todavia, não somos intenções de objetivos. Quase sempre ficamos muito aquém deles. Há uma distância imensa entre desejar, aspirar a ser e ser. É incrível a facilidade que nós temos em nos absolver. Nós temos a facilidade de conseguirmos justificar todos os nossos erros. Para cada erro que nós temos a consciência de tê-lo feito, nós temos uma justificativa válida do porquê que não conseguimos fazer, do porquê que fracassamos. E no final nós sempre dizemos: tá, eu não fiz a coisa certa, mas eu não sou uma má pessoa. Eu não quero o bem dos outros. E nós vamos justificando, né? Quem dera nós pudéssemos julgar os outros com a mesma benevolência e indulgência que nós julgamos a nós mesmos. Quando explicamos a nossa consciência, ou explicamos ao nosso Pai, através da prece, do porquê que nós acabamos errando em determinada conduta. Da mesma forma, nós cometemos um equívoco quase que diário quando nós trazemos o desejo como grande objetivo de vida. Porque o desejo, geralmente, ele se faz em quê? Dentro da proporcionalidade do nosso amadurecimento moral. E nós colocamos, muitas vezes, o desejo como sinônimo de felicidade.
quando a felicidade só vai acontecer quando eu tiver aquele carro caro. E eu não sou grato por aquele carro mais simples, mas que me leva exatamente aonde eu preciso ir, no tempo que eu tenho que chegar. Então, o desejo, geralmente, ele nos põe em uma situação sempre acima daquela que realmente nós precisamos estar. E isso nos cria toda uma dificuldade e nos tira, muitas vezes, do verdadeiro foco daquilo que realmente é importante para nós. Observem quantas coisas nós carregamos junto conosco que não precisamos. Aquela nossa mochila que nós andamos todo dia, ela pesa com coisas que nós não precisamos. E somente com o tempo nós nos damos conta de tantas coisas nós carregamos que não teriam o menor sentido de estar conosco. Para que a nossa existência atual, então, ela seja produtiva em nosso desenvolvimento interior, é necessário conhecermos internamente o mais e melhor possível, conseguirmos a consciência de quem somos. Esse é o primeiro caminho. Nós conseguimos nos colocar dentro do espaço. Eu sou isso aqui. Nós sabemos que nós somos unos e indivisíveis. Não existe ninguém igual a nós. Então, a partir desse momento, cada um de nós tem a sua história. Por conseguinte, cada um de nós tem uma consciência. E essa consciência, ela é diferente em função do quê? Da vivência. Da nossa vivência e da nossa intelectualidade. Eu não estou falando da intelectualidade, da inteligência, mas na intelectualidade considerando o aculturamento moral. Ou seja, do estudo em busca do entendimento do porquê das coisas, por que as coisas acontecem, por que comigo? Por que comigo? Esse entendimento, a primeira coisa para nós cessarmos aquela rebeldia que temos muitas vezes, não aceitando determinada prova que se apresenta para nós durante a vida, é justamente porque não temos o entendimento disso, porque não estudamos. É muito importante que a gente não pare de estudar nunca. Então, segundo o dicionário da Caldas Aulete, ela diz o seguinte: consciência é sentimento do que em nós se passa, ou o testemunho ou julgamento secreto da alma, que aprova as ações boas ou rejeita as más. Toda vez que nós tratarmos sobre a depressão, nós precisamos entender que o processo depressivo, que é uma doença, e que tem vários graus, né, ele acontece justamente em função da batalha que se trava entre a nossa consciência com aquilo que desejamos. E é justamente pela dificuldade que temos, pelo próprio atordoamento que nos traz, aquele desejo, aquela necessidade que temos de algo, e a nossa consciência nos trazendo que isso não está certo, é que acaba se criando então esse processo depressivo. Então é uma coisa muito interessante. Então, um dos primeiros passos, justamente, para quando nós começamos a tratar e entender o processo depressivo que nós estamos nos sujeitando, passa justamente pelo entendimento da nossa consciência, de quem realmente somos, do que precisamos e quais são os talentos que nós temos para seguir a nossa vida. Consciência é, pois, algo que existe em nós, que nos leva a reconhecermos, a perceber com clareza o que e como sentimos, pensamos, agimos, reagimos em nosso viver cotidiano. Olha só agora que interessante. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Eles nos responderam, na Bíblia? Não, e sim na consciência. É na consciência que está a lei de Deus. Nós dizemos, inclusive, que a consciência é aquela centelha divina que está em nós. Porque mesmo nós não temos a argumentação para justificar o que é certo ou errado, nós sentimos isso.
Quando nos deparamos muitas vezes com pessoas falantes, altamente cultas e tal, e elas começam a justificar um ponto de vista, nós não temos muitas vezes argumentos para contestar aquilo. Mas nós olhamos e falamos assim, ele está errado. Não está certo aquilo ali. Tá? Isso por quê? Porque a nossa consciência nos diz isso. O que talvez a gente não consiga é justificar, é expressar, é argumentar aquele entendimento, mas a percepção de certo e errado nós temos. Por isso, todos os seres humanos, quando tomam consciência da sua individualidade, fazem as mesmas perguntas e encontram as respostas que seu desenvolvimento intelectual e moral indicam, que nós já comentamos que cada um tem o seu. São elas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Quanto mais se desenvolve o homem intelectual e moralmente, quanto mais ele se educa no conhecimento e na vivência das leis de Deus, mais essa consciência se amplia e mais ele percebe quem é, como é, o que pode ser, e quanto mais claramente ele ouve a voz da sua consciência, mais percebe os outros, tornando-se pessoa melhor. Como nós dissemos antes, a partir do momento em que nós melhoramos, automaticamente nós estamos trazendo essa melhora para as outras pessoas também. Não tem como nós sermos bons sem trazermos esse resultado para as outras pessoas próximas de nós. Então possui mais e melhores condições de viver melhor, de ajudar mais e melhor seu próximo e de colaborar com mais eficiência na melhoria da comunidade onde vive. Todavia, a progressão espiritual se faz também através das lutas materiais, e chega o momento da vida de cada espírito na qual ele percebe, adquire a consciência da sua realidade espiritual e das suas novas necessidades. O que acontece? Existe aquela máxima, né? Pelo amor ou pela dor. É o que ele está se referindo para nós. A partir do momento que nós procuramos nos melhorarmos, nos renovarmos, de criar um entendimento mais amplo e mais claro através do estudo, nós evitamos muito daqueles sofrimentos que são reflexos, são consequências justamente dos equívocos que cometemos. E aí esse ensinamento se dá através do quê? Do calejamento, né? Que nós acabamos tendo de tanta pancada que a vida vai nos dando para nos dar o sinal de que nós estamos errados. É justamente naquela ação e reação. Então, aprender nós podemos escolher de que forma, de que tempo. Geralmente cansado de repetir experiências reencarnatórias, guiado pelo orgulho e egoísmo, percebe a luz do amor de Deus e quanto dela se distanciou. Desculpe. Aqueles que leram já o nosso lar do André Luiz, quando entra justamente naquela parte inicial do depoimento dele, da experiência dele no umbral, o que ele diz? Justamente ele se dá conta da existência de um ser superior, que ele nunca tinha pensado por isso, e ao mesmo tempo, quando ele se dá consciência disso, ele se dá consciência também de muitas coisas que depois que ele estava errado. E lá, mais adiante, depois seguindo os diálogos, os relatos dele, ele vê que tudo praticamente decorreu justamente do orgulho e do egoísmo. E isso acontece com nós todos. Com nós todos. É muito importante agora que a gente possa se dar conta disso. Quanto mais cedo nós nos criarmos consciência disso, mais cedo nós vamos ter condições de começarmos a trabalhar em nós essa melhora, evitando também um sofrimento maior. Tá? Mais adiante. Nós não podemos esquecer que hoje nós somos consequência do passado, mas somos hoje a causa do que nos acontecerá no futuro.
para aqueles irmãos que estão muito preocupados em saber o que eles foram no passado, o que eu fiz, como foi a minha última encarnação, o que eu fiz, eu devo ter sido muito mal, porque o que eu tenho sofrido hoje, e aquelas monte de perguntas que se faz. Então, quando a gente consegue conhecer um outro irmão trabalhador da casa, que é um médium mais ostensivo, a gente sempre quer levar ele, trazer aqui para o cantinho, para ver se ele está vendo alguma coisa, né, para saber o que está acontecendo conosco. Pessoal, o Haroldo Dutra Dias, ele diz uma coisa maravilhosa, ele diz assim: o que nós somos hoje a melhor versão de nós desde o início da nossa existência espiritual. Parabéns a nós todos. Nós somos o que de melhor nós já conseguimos ser desde o início da nossa existência espiritual. E se alguém não gosta de si, como está se apresentando agora, mais um motivo para melhorar. Porque se olharmos para trás, a gente só piora. Não tem nada melhor lá para trás. Mas nós podemos começar agora a sermos mais diligentes para lá no futuro, realmente nós sermos melhor do que estamos sendo agora. Daquilo que hoje nós não nos gostamos. Ou aquilo que a gente não gosta do irmão do lado, que muitas vezes a gente pode ajudar ele também. Então, que ele, o Espírito, se dispõe a esse trabalho de regeneração, que ele parece gigantesco. E ele é. Quando outras lutas surgem, muitas vezes mais difíceis das vividas antes, lutas internas consigo próprio, procurando ouvir a voz da sua consciência. É devastador a energia que nós perdemos conosco. A partir do momento em que nós criamos a consciência de que coisas em nós precisam ser melhoradas, e nós, a partir daí, então, vamos para o segundo estágio de consciência, que é o de querer mudar. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Aqueles que, por algum motivo, tiveram já alguma experiência com o alcoolismo, com o tabagismo, enfim, com qualquer tipo de vício. Como é difícil a gente mudar esse hábito. Parece, isso é muito parecido com aquela história. O cidadão não bebe. Aí ele está gripado, vai consultar e o médico diz para ele o seguinte: ó, tu precisa tomar um remédio aqui agora, 7 dias toma esse antibiótico. Ah, outra coisa, não pode beber. Nossa, a partir dali já deu vontade de ele tomar uma cerveja. Faz 1 ano que ele não bebe. Mas só porque proibiram ele, parece que aquilo ali aguça a vontade dele. É incrível como nós nos desafiamos nessas coisas. Por que a gente não se desafia para as coisas boas, né? Então, a partir do momento que nós queremos mudar, geralmente a situação piora. Aí aos poucos ela vai abrandando, e quando a gente se dá conta, daquela mudança a gente já conseguiu fazer uma boa parte dela. O que nós precisamos é persistência e não velocidade. Geralmente a gente quer dar velocidade. E aí a gente quer mudar, e aí cansa. Aí cansa. O maratonista, se ele correr com toda a velocidade que ele pode, nos primeiros 10 quilômetros, ele não consegue percorrer os outros 32 que ele tem ainda para correr. Então o que acontece? Ele sabe que ele tem que ir numa velocidade tal que é menor do que aquela que ele poderia impor, mas que garante a ele chegar lá, no final da prova. Quando nós nos predispomos a mudar alguma coisa em nós, nós temos que ter também isso, nós temos que ter um planejamento do tempo que nós vamos levar para fazer isso e de que forma nós vamos fazer. E esse planejamento, essa forma de fazer, o tempo necessário, a disciplina que deve ser despendida, a energia que nós usamos, está tudo dentro da nossa consciência. E se nós não nos conhecermos, nada vai adiantar. Assim, um chute. Todas as tarefas que empreende a partir de então lhe parecem plenas de dificuldades, tanto maiores quanto mais egoísmo e orgulho carrega em si.
Todavia, graças ao amor e à misericórdia de Deus, que nos criou para a perfeição e felicidade, a mesma vontade que ele, o homem, usou para satisfazer seus instintos e sensações primitivos e grosseiras, é a mesma que ele agora se deve usar na edificação da sua regeneração. A energia necessária que nós temos para a nossa mudança, no caso aqui, a palavra adequada foi a regeneração, nós já temos. Da onde eu vou adquirir força para mudar essa minha forma de ser? Da mesma força que se tem para as outras coisas. A mesma força que nós temos para cada vez querer ganhar mais dinheiro, ter mais coisas. Temos uma condição social privilegiada, sermos conhecidos, admirados. Temos a melhor casa do bairro, né? Temos o carro mais bonito. Essa é a mesma energia que nós precisamos para sermos mais humildes, para sermos mais conscientes da necessidade das pessoas que estão à nossa volta, de sermos mais misericordiosos, de sermos mais indulgentes. É a mesma energia, é só transmutação. Nós precisamos transmutar a energia que nós usamos para uma coisa para usar para outra. Quando nós estudamos sobre sexualidade e tal, aí o que a espiritualidade já nos disse? Que a mesma energia que se usa de uma forma quase do instinto primitivo dentro, que é da sexualidade, aquela mesma energia é a que é despendida para o processo inspirativo, para o processo de criação. Olha que interessante. É a mesma energia, é só uma questão de direcionar ela para um lado ou para o outro. Então, está em nós o combustível para essa mudança, para essa consciência. E aí a Joana de Anjos nos diz, quando alguém se volta para o Evangelho tentando a sua autoiluminação, sofre as constritoras amarras dos hábitos até então mantidos. Assim como a injunção vigorosa que a proposta libertadora estabelece. A luta íntima que trava faz-se mais rude, porquanto todo um sistema de acomodação deve ser mudado, gerando novos condicionamentos. Está lá na obra Consciência e Testemunhas da Joana. É o que nós estávamos comentando antes. Quando nós nos deparamos com a necessidade de uma modificação, ela se torna cada vez mais difícil. E é justamente aí que nós precisamos persistir. O desafio é esse. E por que desse desafio? Aí geralmente nós promovemos o nosso obsessor, não é? Nosso obsessor, o que a gente promove, ele é uma coisa absurda, porque praticamente 90% das coisas ruins que acontecem conosco, nós acreditamos ao nosso obsessor. Isso é coisa do meu obsessor, só pode ser do meu obsessor. Né? Ele talvez até se sinta daqui a pouco, se emocione com isso, se sinta envaidecido com isso, porque não é isso, pessoal. Geralmente, isso não tem nada a ver com obsessão. É nós mesmos que não queremos abrir mão dos nossos velhos hábitos. Daquela zona de conforto. Isso que nos impõe a grande dificuldade. Não é ninguém que está nos inspirando, não faz. Aí uns dizem, não, tem um anjinho do lado, tem um diabinho do outro. Não é nada disso. Sabe? É que nós queremos mudar sem abrir mão das coisas que nós gostamos. Independente se ela nos faz bem ou não. Essa é a grande dificuldade que nós nos deparamos. Então, difícil não é conhecer e aprender coisas novas. Difícil é desaprender hábitos arraigados. Essa é a grande dificuldade. Nós fazemos, às vezes, uma brincadeira em algumas palestras, mesmo sendo um local, uma conversa séria, muitas perguntavam logo no início, quem está vindo para casa pela primeira vez? Aí, muitas vezes assim, de uma forma meio envergonhada, levantava um pouquinho a mão. E a gente dizia, olha, a última chance que tu tem de continuar atribuindo a ingenuidade e não precisar mudar, é tu ir embora agora, porque quando começar a palestra dali em diante, nunca mais vai mudar esse negócio. Porque tu vai te dar conta
que a responsabilidade é só tua. E arguir a ignorância daquilo não vai ajudar em nada. Quando nós dizemos da dificuldade, que não é difícil de conhecer e aprender coisas novas, né? Toda vez que a gente sai de uma palestra, nós pegamos um livro interessante, a gente lê, a gente sai dali convicto, não é isso que eu tenho que fazer. E por que a gente não consegue continuar fazendo? Por que geralmente o nosso desejo de mudança leva 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, alguns conseguem um dia, e daqui a pouco isso tudo passa. Não passa pelo esquecimento, passa porque nós deixamos de lado, porque aquilo nos incomoda. Nos incomoda porque nós temos que repensar todas as outras coisas, e aí nós temos que abrir mão de coisas que nós gostamos, ou que nós sentimos que são importantes para nós. Então, essa modificação, ela é muito difícil. E que bom que nós temos várias mortes, para podermos, então, dentro de um processo reencarnatório, tentarmos fazer de novo. Eis o Consolador, a oportunidade que temos de tentar fazer de novo aquilo que criamos consciência de que estávamos errados. Quando a vontade de modificar-se está no homem, esta disposição propicia a consciência, condições de melhor análise de si mesmo, tornando-se cada vez mais severa à medida que suas determinações vão sendo seguidas. Quase uma conclusão do que nós fizemos. Aí ele nos traz um exemplo. Em qualquer relacionamento difícil entre duas pessoas, geralmente o alvo ideal a ser conquistado é a tolerância. Uma vez conversando com um amigo, que diz ele que a esposa dele era muito difícil de conviver, ele disse assim: Rui, cansei de ter razão, agora eu só quero ser feliz. Ela pode falar o que ela quiser, eu não me incomodo mais com isso. E ele achou que estava tudo resolvido. Né? Aí olha só o que a autora nos diz. Quando, porém, já se conseguiu essa virtude em muitas situações, estando o relacionamento mais fácil, eis que a consciência mais desenvolvida por esse esforço lhe diz: tolerar só não basta. A lei de Deus é a harmonização que leva o homem a amar o próximo. É interessante, né? A gente faz aquele esforço para mudar, e aí a gente muda, e aí tá tudo resolvido. Aí alguém vem dizer: isso aí foi um bom começo, agora continua. Né? Continua. Tem mais um caminho muito longo a seguir. Né? Agora, também nós temos que ter consciência em nós que todas as mudanças são necessárias, e todas as mudanças são conquistas. São conquistas nossas, e é o somatório dessas conquistas que vão nos fazer melhor. E nova luta começa, processando-se assim lentamente sempre o autodesenvolvimento. Cada vez que se atinge determinado alvo, que antes parecia quase inatingível, outro aparece, a fim de levar o Filho e herdeiro de Deus à redenção. Mas assim nós vamos lutar sempre. Antes de responder, por que nós reencarnamos? Por que por uma centena de vezes nós já estivemos aqui? Será que foi simplesmente para nós passarmos bem? Para curtirmos o sol? Não. Nós passamos aqui para ter trabalho, sim, porque esse trabalho é o que nos melhora, é o que nos edifica. Sim, viver é lutar, crescer, desenvolver-se, vencendo os desafios internos e externos, fomos feitos para mudanças, transformações. Nós podemos, sim, ser felizes aqui. Mas o verdadeiro objetivo é nós nos melhorarmos. E através do quê? Através da influência que a matéria tem sobre nós, espíritos, quando encarnados. É muito fácil nós nos mantermos equilibrados, harmonizados, quando não estamos tremendos de frios, quando estamos suando as bicas, quando estamos com fome, quando estamos tendo uma crise de raiva por alguma atitude que algum irmão
nos trouxe em prejuízo. E aí, como é que faz? Aqui, todo o processo nosso, enquanto encarnados, ele tem um fator tempo multiplicado que nos ajuda. O tempo que nós levaríamos para essa mesma evolução que temos aqui, enquanto encarnados, na erraticidade, até um esclarecimento, erraticidade é sempre que estivermos na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós estamos ou na erraticidade ou estamos encarnados. Só para não haver, muitas vezes as pessoas confundem a erraticidade como se tem alguma coisa errada. Não. É a vida espiritual. O tempo que nós temos de evolução lá se torna muito maior, nós precisamos de muito mais tempo para a nossa evolução lá do que nós temos aqui. Por isso que é tão importante nós aproveitarmos essa experiência que nós estamos. Por isso que se pede tanto depois que nos damos conta de todo o desperdício de tempo que tivemos dentro dessa existência carnal, que nós pedimos para nós termos uma outra oportunidade de virmos reencarnar. Hoje nós somos então abençoados de já estarmos em contato com uma doutrina, não que é a melhor religião ou coisa que vale, não, mas é uma doutrina que nos traz esse esclarecimento que hoje nós podemos melhorar muito a nossa vida espiritual a partir do momento que nos damos conta de que podemos seguir o caminho de uma forma mais branda, de uma forma mais justa, seguindo o caminho do Evangelho. Nós não estamos aqui para ser vistos, apreciados, admirados. Os bibelôs, as estátuas são feitos para ficar estáticos a fim de serem admirados. O homem não. Ele vive e progride sempre, sendo em qualquer idade desafiado por dificuldades e obstáculos. Aqui uma das grandes equívocos que muitas vezes nós comentamos na vida. Né? Isso me ocorre agora, irmão chegando aqui com nós, quando criamos nossos filhos, nós entendemos como um sinal de amor não deixar eles passar nenhum tipo de dificuldade. Nós fazemos tudo por nossos filhos. Nós tentamos não deixar que os nossos filhos passem por nenhum tipo de frustração, nenhuma experiência ruim. Se a vida é um eterno aprendizado, será que nós só vamos começar a aprender a partir dos 18? Agora nem tanto, 18 na minha época, a gente já queria sair de casa, hoje estamos tentando sair com 30. Será que é só a partir daí que nós vamos então realmente começar a experimentar a realidade da vida para nós nos melhorarmos? A mesma educação que nos é oferecida para nós hoje é a educação que é oferecida para os pequenos, para os nossos filhos. Então, respeitando, não estou nem desautorizando ou contradizendo toda a psicologia que se tem e a pedagogia que se tem hoje na educação dos filhos, mas nós não podemos esquecer que, primeiro, sinônimo de pais é depositários, porque na verdade somos todos irmãos. Então, estamos depositários de alguns irmãos, que sob a nossa responsabilidade nós o criamos. Mas principalmente nós o educamos, e essa educação se faz através do estudo ou na experimentação. Meu filho, se tu correr, tu vai cair. Aí a gente olha, tá, se ele cair, ele vai se machucar? Não, então tá, se ele quer correr, deixa. Bom, caiu, se machucou. O que os nossos pais diziam? Porque a gente não faz isso, né? O que os nossos pais diziam? Viu, eu te falei. Não era? Então, assim, é a experimentação, é o aprendizado. Então, quanto antes se dá essa condição de entendimento, menos trabalhos vão passar. Com certeza, tem coisas que aprendi com 58 que poderia ter aprendido com 12, com 13, porque eram conceitos. Só que o conceito, a minha compreensão de determinado conceito veio o quê? Em função das cicatrizes. Quando isso podia ter sido feito diferente. Mas não diferente na proibição. Faz o que o pai está mandando. Não, explicando. Mostrando com exemplos. Uma das coisas
mais equivocadas muitas vezes que nós fazemos com os nossos filhos é a falta de honestidade que temos com eles de dizermos aquilo que fizemos errado. Quando nós não dissemos para os nossos filhos sobre determinada experiência que nós também erramos, nós colocamos uma distância tão grande entre ele e nós, que eles acabam se sentindo muito à vontade, mais à vontade de falar com um amigo, e não falarmos conosco. Por quê? Porque meu pai não erra, minha mãe também não erra, porque eles só me cobram. É importante, sim, pelo menos na minha geração que enfrentou isso, quando dizer assim, meu filho, se tu vai dirigir, não bebe. Por quê? Porque o teu pai bebia. E o teu pai se lembra quantas vezes quase aconteceu um acidente, porque nós saímos lá da boate às 3 da manhã e todo mundo tinha bebido e todo mundo voltou dirigindo. Não aconteceu o acidente por acaso. Quando eu digo isso para o meu filho, eu não estou sendo o exemplo para que ele beba. Não, estou dizendo o seguinte, ó, eu sei o que eu estou te dizendo. E hoje, independente se a legislação proíbe ou não proíbe de fazer, não faça. Não se põe em risco e não põe em risco os outros. Mas é o exemplo que dá legitimidade para quem está falando. Falar daquilo que nós desconhecemos, ou que nós nunca experimentamos, que nós não vivenciamos, tem uma validade muito pouco, tem uma autenticidade muito pouca. E nós perdemos esse ativo que nós temos, que é o da vivência, quando nós deixamos de mostrar isso para eles. E essa mesma fala que nós estamos trazendo para vocês agora serve também para a nossa consciência. Porque é aí que nós conseguimos ter um julgamento de nós mesmos. Porque como nós todo dia esquecemos alguma coisa, a grande maioria das coisas que fazemos no dia anterior, começa a nos restar de uma forma consciente, né? Poucas coisas. Poucas coisas. Então nós precisamos sim fazer essa reflexão, de lembrarmos, e quando nós éramos novos, as coisas que nós fazíamos, por que não estamos fazendo mais hoje? Será que é só por causa da proibição, trazendo a bebida à direção? Será que é só por causa de uma proibição agora? Não, provavelmente não. Porque nós já sabemos que isso realmente nos põe em risco e põe em risco a outros. Que outra, não existe uma obrigatoriedade só porque nós vamos sair à noite que nós precisamos beber. Se precisamos beber, não precisamos beber tanto como nós bebíamos, porque naquela época era status. A gente podia contar com os amigos ali, né, dos seus 17, 18 anos, quantas cervejas tomaram. Aquilo ali a gente era respeitadíssimo, dependendo da quantidade de quantas bebia. Hoje a gente vê o seguinte, nossa, que coisa absurda que estava fazendo. Mas na época eram valores. Que bom que criamos a consciência que isso não nos faz melhor, muito pelo contrário. Que isso nos dá uma grande demonstração de responsabilidade e de maturidade. Mas isso fez o quê? A experimentação nos levou à melhora. E sob esse predicado, hoje nós somos melhores do que nós éramos antes. A consciência. Termos a consciência do que somos e do que precisamos mudar. Por isso, a vida é sempre bonita. Tanto no viver da criança, do jovem, como no adulto, do velho, do espírito desencarnado, a vida é sempre dinâmica, desafiadora, compensatória e pode ser prazerosa. E a renovação interior é um empreendimento de alto e nobre porte que não deve ser postergado. É um dos ensinamentos da Joana de Ângeles. Esse material todo, nós trouxemos ele como base da Leda Almeida Rezenda Abner, um dos artigos que ela havia publicado no jornal Verdade e Luz. E uma coisa muito importante que nós temos que ter conosco, muitas vezes a gente ouvia aquele argumento que, pelo menos para mim, nunca servia, quando nós estávamos disputando lá um campeonato lá de futebol, enfim, de qualquer tipo de atividade, aí se perdia, e aí alguém nos dizia, não dá bola para isso, o importante é competir. Esse negócio de importância competir só serve para quem está falando, porque para quem perdeu, isso realmente não serve como um consolo. E nós não achamos justo isso. Não? Nós nos decepcionamos, nos sentimos muitas vezes como fracassados dentro disso e tal. Então nós não temos um julgamento justo, porque essa disputa é uma disputa seletiva.
A disputa de um com o outro é uma disputa seletiva, onde em determinado momento, aquele que ganha, talvez se jogasse 2 horas depois, perderia para o mesmo adversário. Então é uma questão de momento. Então esse julgamento de quem é melhor ali, ele não tem parâmetros adequados para sabermos quem está no caminho certo ou não. Aqui a proposta é diferente, porque o adversário somos nós mesmos. E quando nós temos nós nos vemos isso dessa forma, tudo passa a ser diferente. Passa a ser diferente porque aí sim, aqui o importante não é propriamente dito a mudança, porque a mudança dentro da nossa vida espiritual, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Aqui, o importante é o esforço que a gente faz para mudar. É o esforço que a gente faz para melhorar. E aí sim, nesse caso, o importante é competir. Competir conosco. Competir com o nosso orgulho. Competir com a nossa vaidade. Competir com as coisas que ainda não são importantes, que nós gostamos de ter, de fazer, e que lá no fundo nós já sabemos que elas não deveriam ter essa importância da nossa vida. Importante é competir conosco quando vemos o mal que estamos fazendo para nós e por decorrência para outras pessoas, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas da casa espírita, enfim, para todos eles. Então, essa competição, sim, é muito importante o esforço que a gente faz. E no final, o nosso último segundo dessa existência encarnatória, só 2 palavras realmente são importantes nesse momento, que é consciência tranquila. Se naquele finzinho nós podemos olhar aos céus, ou olhar aqueles que nós amamos, que provavelmente estarão junto conosco no momento do nosso desencarne, e podemos afirmar para nós mesmos que estamos com a nossa consciência tranquila, que mesmo não tendo conseguido a mudança, nós fizemos tudo que nós conseguimos, tudo que nos era possível nesse momento para mudar, isso basta. Para essa existência, isso basta. E vai nos dar a musculatura, a nossa consciência, para que na próxima oportunidade que nós venhamos a encarnar, que a gente já parta de um momento melhor, onde nós já vamos estar mais equilibrados, que nós vamos estar com a nossa consciência mais em ordem, com um conhecimento maior de nós mesmos. E quem sabe isso já não vai nos aliviar o fardo de carregar aquela mochila que nós conversamos, com tudo aquilo que não é importante, que não se faz necessário, que nos atrasa para o nosso lugar final, para o nosso destino, que é estar próximos do Pai através da perfeição. Muito obrigado a todos, que todos regressem em paz.